a respeito dos temas que a gente coloca em discussão. E pelas redes sociais, sempre à sua disposição para sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Como você já pode prever, não é? Mantovani Calejon aqui conosco, à minha esquerda, ao lado do nosso Francisco Pacilo, e aqui ao meu lado direito, mais uma vez também conosco aqui, o Manuel Rogério, tá certo? Na abertura, as manchetes dos jornais parceiros aqui do nosso painel regional, caso do DL, Diário do Litoral, circula aqui pela nossa região metropolitana, traz aqui na capa esta manchete: Estado adia entrega de viaduto pela quarta vez, que é o viaduto dá acesso ao Porto Santos. As obras em Cubatão, então, devem ser concluídas apenas em janeiro de 16, 2 meses pela frente, né? Aqui o Mantovani recebe o seu diário, o Pacilo também, e o Manuel Rogério ganha também o DL desta segunda-feira. E do mesmo grupo de comunicação, você sabe, o Gazeta de São Paulo, nesta segunda-feira, não está conosco, né? E, portanto, fica então o DL como a nossa referência dos jornais parceiros. Mantovani Calejon, prazer revê-lo mais uma vez aqui no painel. Tudo bem, Manto? Boa tarde. Boa tarde a você, ao Pacilo e ao Rogério, e aquela menina que ficou no lugar da Japa. A Dani. Dani, boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos lá. Vamos aguardar aí que tem coisa com as emendas da Câmara Municipal. Eles fazem emendas. Vamos ver se o prefeito vai permitir. Vamos aguardar. Muito bem. Prazer receber também você mais uma vez conosco, meu caro Francisco Pacilo. Tudo bem? Doutorão, boa tarde Mantovani, doutor Rogério, Daniele Fiscarelli. É uma satisfação bastante grande estar aqui na segunda-feira chuvosa, mas eu acho que os assuntos vão ser quentes, principalmente quando o Mantovani começa a falar de emendas parlamentares. Falar de parlamentar Aqui. está muito bom. Eu acho que é isso que o povo tem que fazer, começar a discutir os parlamentares e a atuação deles. Muito bem. Manuel Rogério conosco também, sempre atento às questões da cidade, da região e do país. Tudo bem, né, Rogério? Tudo bem, Boturão? Uma boa tarde especial aos nossos telespectadores, ao Pacilo, Mantovani, a Dani. É um prazer participar do painel regional e espero que a gente possa contribuir para a opinião popular sobre tudo que vem acontecendo na nossa cidade e região. Muito bem, estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional e acompanha a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube para você rever, então, o que você achar mais interessante, o programa por inteiro, os trechos que julgar melhores, né? Você fica sempre à vontade. Quem confere a nossa produção aqui, quem confere a sua participação, está sempre atenta conosco, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Dani? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook está aberto, já esperando a sua participação. Envie dúvidas, sugestões, críticas. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Muito bem, é uma matéria interessante, o Mantovani lembrou bem, está aqui nas páginas 4 e 5 do Jornal Diário do Litoral desta segunda-feira, as emendas parlamentares, né, para o orçamento de 2016. Né? Você também não enviava as suas emendas para o orçamento do ano seguinte? Quando Não. Eu enviava. Não direcionava as suas emendas? Não era direcionada. Na minha época não tinha isso. Ah, não tinha? Não, isso aqui é loteamento. Isso aqui é uma jogada. É uma jogada para tentar beneficiar alguns setores. Se vocês pegarem isso aqui, vocês vão ver que é um troço até chato de falar. O cara me manda para a subprefeitura dos Morros 20 mil reais. Acessibilidade nos morros. Você tem aqui um outro que manda 8 mil para fomento turístico. Vai fomentar o quê com 8 mil reais? Não dá para comprar nem pinga.
Isso a gente é obrigado a admitir. 40 mil, aquisição de equipamento de informática. Aqui tem um outro que dá 15 mil para o espaço do idoso. Deve ser a manutenção ou ampliação daquele corrimão para o idoso não escorregar. Aqui a gente sabe, né, Mantovani? São 226 mil, é isso, Rogério? Para cada parlamentar, cada vereador tem 226 mil. Pode direcionar. Isso. Agora, se você pegar 226 mil. No ano todo, né? O ano todo, multiplicado pelo número de vereadores, moço, dá para fazer um negócio bom. Eu junto esse dinheiro todinho desse pessoal e eu faço uma creche por ano. Então, com esse dinheiro destinado para vereador, nós fazemos 4 creches por Dá cada... 4.746.000 Dá para reais. fazer uma creche. Uma creche? Uma creche, dá para construir. Sobra. Mas E aí sobra quem vai? dinheiro. É uma creche para o municipal. Aí eu... O município, é lógico. É lógico. E o prefeito vai equipar. E o prefeito vai pôr os funcionários. Agora, o duro é que, quem foi que fez? Foi uma vaquinha dos 20 vereadores. Não foi o prefeito que fez, foi os vereadores. Mas foram todos os vereadores, todos. Então não dá para comer um pedaço desse bolo. Quando eu digo comer, eu não estou falando em tomar grana, não. Comer os louros. Dizer, eu fui que fiz. Surfar na onda. Eu dei. Como nós fazíamos há muitos anos atrás, a gente dava uma grana por mês para o sindicato e nós dizíamos, nós temos participação na compra desses 5 mil tijolos. O operário das locas falava isso, quando a gente ajudava a construção do sindicato. Então, eu acho que essas emendas aí não dá nada. Não dá nada para a cidade. E tem uma coisa, e não dá nada para vereador nenhum. Tem vereador aqui que acha que isso aqui transforma em voto. Não transforma em voto nenhum. Nada, absolutamente nada. De maneira nenhuma. Tem aqui nego que está dando dinheiro até para a igreja. 10 mil. Poder das crianças de uma igreja aí. É absurdo, bola. É um absurdo, caramba. Mas tem alguns que concentram, né? Mas quase que a totalidade em determinado setor, que eu acho mais lógico, né? Seria. Agora, uma coisa que eu acho, eu não posso falar, isso é chato pra cacete. Pode falar, mano. Fala. Pode falar, aqui você tem... É um absurdo. Pra mim, eu acho que é um absurdo. O cara pega o dinheiro todo e aplica. Aplica onde? Não vou falar não vou falar que é chato. É chato, não vou falar não. Já que você não fala, eu falo. Num lugar só. Não, mas É lógico. eu já sei. Eu acho que você já tem. Eu já sei quem você quer falar. Pelo amor de Deus, vai. Eu acho que aqui eu sempre tive clareza, objetividade. Eu não tenho. É por isso que eu tenho muitos inimigos, mas também tenho bastantes amigos. Eu não tenho mais fogo. Eu acho o seguinte, olha, Benedito Furtado destinou a verba toda, o Stanislau, o Hugo e o Banha. Eu acho que a emenda é válida, é muito pouca, mas de uma certa maneira o vereador está muito próximo da realidade do munícipe, muito mais que o prefeito, né? Então acho que essa intimidade que ele tem permite, e quando ele destina a verba de uma forma única, eu acho que tem um certo efeito, um efeito muito melhor e muito maior do que você. Tem vereador aqui, vou falar também, Douglas, 6 mil para o PROCON, 10 mil para a escolinha de Tamborel, 20 mil para o de jiu-jitsu. Isso é uma forma assim de você instrumentalizar a emenda e, como o Mantovani falou, com a propriedade histórica que tem, porque ele passou muito tempo lá e conhece detalhes. Isso é uma forma de realmente, amanhã depois, até uma hipocrisia, dizer, olha, eu vim aqui na escolinha, eu dei 20 mil, eu dei 6 mil, eu dei 4 mil, eu dei 5 mil, e eu quero participar de alguma maneira, de alguma forma, olha, eu estou contribuindo. Na realidade, o munícipe e a cidade esperam
projetos, né? Outros projetos, não essa distribuição de dinheiro que, de uma certa maneira, ela tem uma finalidade muito limitada, a não ser aqueles valores que foram distribuídos todos numa determinada instituição, entidade, o aparelho, o equipamento municipal, né, de uso municipal, e tem alguma finalidade, consiga ter algum efeito. Porque doar 5 mil, 6 mil, para o que quer que seja, 10 mil, 20 mil, eu acho que isso realmente é fazer política e uma má política. Muito bem. Diga, Rogério, qual a sua visão aí? Quero usar esse tema todo aí. Eu quero ousar discordar aqui dos dois nobres colegas aqui, dessa bancada democrática. Por quê? O que acontece hoje? O vereador, ele tem uma atuação muito limitada na Câmara. Não é hoje. O seu Mantovani pode depois confirmar o que eu estou falando, ou até se insurgir. O vereador, ele tem uma atuação muito limitada, porque a nossa lei orgânica, ela não permite que o vereador tenha uma liberdade para legislar. Ela engessa a atuação do vereador, e uma coisa que é bem colocada como obstáculo ao processo legislativo, num projeto de lei, é a questão da despesa. Quando o projeto de lei cria uma despesa para os cofres municipais, esse projeto de lei ele já vem, já carimbado, com a pecha de inconstitucionalidade, porque ele afronta a lei orgânica do município. Porque a lei orgânica do município ela estabelece que, se criar despesa ao município, ela é competência privativa do chefe do executivo, ou seja, do prefeito. O que acontece? Por exemplo, eu vou falar aqui o que eu tenho mais conhecimento, o caso do Banha. Ele apresentou emenda para o projeto que ele colocou, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Santos. Agora falta o prefeito sancionar, que é o karatê comunitário, que leva as crianças carentes o ensinamento do karatê. O que nós fizemos, que eu participei desse projeto? Nós fizemos mais ou menos a conta, o quanto custa esse projeto por mês, em média dos professores, em um local, o tatame, a roupa. Em média ele vai custar por mês a média de R$10 mil. Então você faz a conta no ano e você destina esse dinheiro para o karatê comunitário. E outra instituição que o Banha destinou nessa oportunidade de emenda parlamentar foi para o albergue noturno. Antes nós visitamos o albergue noturno. Hoje um grande problema na cidade são pessoas morando na rua. Acho que qualquer esquina aí você vê pessoas morando, residindo literalmente, dias após dias, em uma esquina, em alguma praça. E o albergue noturno, o que ele dá? Ele dá oportunidade para essa pessoa ter um local com banho, cobertor, um abrigo decente para a pessoa. Então, nós fizemos essa visita ao albergue noturno e essa emenda foi destinada para isso. Agora, cada parlamentar, ele vai buscar aquela instituição que ele tem mais afinidade, que ele conhece a fundo. E eu vejo que agora outros vão fazer a sua emenda, às vezes o próprio parlamentar nem tem conhecimento, o assessor faz para não perder essa oportunidade de emenda, aí assina, isso acontece muito, é a prática no dia a dia legislativo. Se você não estiver bem antenado para as questões da pauta do dia que está em discussão, às vezes você é surpreendido com alguma votação, então você tem que estar muito atento para você inserir uma emenda em um contexto de discussão da Câmara. Eu vejo basicamente isso. Agora, isso aqui são 0,34 do orçamento. O resto fica para o executivo, para ele... o orçamento da prefeitura. Da prefeitura, o orçamento anual da prefeitura. O resto fica para o executivo, para ele aplicar de acordo com o que é aprovado na Câmara. Então, acho que o que o senhor chama mais atenção, o Mantovani levantou para isso, é que se você tem 200 e poucos mil, 226 mil, né? É melhor você direcionar, né, para um caminho só, porque pelo menos é uma verba mais substancial, né? Você ficar no pinga-pinga acaba... Mas aí cada cabeça uma sentença, né? Cada parlamentar, cada vereador... Agora, vamos deixar claro aqui que isso não quer dizer que está mandando dinheiro. Claro.
você só está reservando uma emenda no orçamento. Pode ser que esse dinheiro não vá. O prefeito pode usar ou não, né? Exatamente. Isso aí não quer dizer que é só papel, é só número no processo, no projeto de orçamento, que fica lá estabelecido que tanto pode ser encaminhado para o, por exemplo, no caso aqui do BEM, para o BEG noturno, para o karatê comunitário. É claro que essas instituições que recebem uma verba parlamentar, ela tem que depois prestar conta de acordo com a lei, e é uma coisa muito rigorosa. Pode realocar isso aqui, não? Essas verbas destinadas? Então, quando você realoca o orçamento, você tem uma limitação. Hoje, você tem uma limitação de relocação de orçamento, inclusive tinha um projeto em trâmite na Câmara de Santos, já foi aprovada a primeira discussão, aumentando esse percentual de relocação do orçamento, que às vezes aquele dinheiro, por exemplo, destinado à Secretaria de Cidadania não foi gasto e você está precisando de dinheiro na saúde, você não pode mexer. Extrapolou lá. Aí acontece aquelas coisas que a gente vê por aí. Por exemplo, faz aí só para gastar o dinheiro. Acontece muito isso aí. Vamos fazer o quê? Não, vamos fazer um projeto aí, fazer alguma coisa só para gastar esse dinheiro, que esse dinheiro não pode ser daí. Isso a gente vê muito no governo federal. Às vezes o dinheiro é devolvido porque não foi gasto naquilo especificamente. Chama a verba carimbada. Não, a verba da CODESP, né? Várias vezes. O parceiro acompanha isso de perto. O Rodolfo Amaral denunciou isso aqui. Nós trouxemos o presidente aqui, Renato Barco, o Rogério se lembra disso. E quase 250, 270 milhões de reais são devolvidos aos cofres da União anualmente, porque a CODESP não apresenta proposta nenhuma para empregar, para investir esse dinheiro, não é, Pacílio? A visão aqui de fora, né, a gente fica perplexo com isso, né, com tanta coisa por fazer. Né? Sim, isso é a constatação da postura nefasta da ingerência política, porque você coloca quadros que não estão habilitados, não têm conhecimento, não têm expertise, não têm apetrechamento técnico para tocar um orçamento, para fazer este orçamento, para cobrar, para fiscalizar uma obra. Então, uma diretora tem 4, 5, 6 interesses, o deputado A, o B, eu sei que indique, etc. Fica um pastel e aí você não consegue tocar nada para frente e você tem que devolver o dinheiro. Quando o Porto precisa tanto de dinheiro para tirar esses gargalos, né, para atualizar a sua administração, e nós ficamos com esta assinatura, com esta incompetência clara, que é devolver um dinheiro que chegou aos cofres da companhia e tem que ser devolvida porque não houve competência nem capacidade para ser investido esse dinheiro devido e adequadamente. Aliás, o novo presidente da CODESP deu uma palestra em São Paulo na quinta-feira, tentei até comentar aqui na sexta, mas acabou não dando tempo, onde ele, no evento que foi programado, né, pela OAB São Paulo, e lá ele defendeu os investimentos do governo federal na modernização dos portos brasileiros, né? E disse aqui que vários investimentos serão feitos aqui no Porto Santos com relação aos acessos, né? Uma reengenharia aqui administrativa será feita no porto aqui na CODESP e, enfim, o governo está fazendo tudo, o governo federal fazendo tudo e a gente não vê nada. Né? Não sei se o Rogério, o Mantovani, vem aí alguma coisa de prática, algum investimento produtivo sendo feito aqui na CODESP. Eu, sinceramente, à distância não consigo identificar coisa nenhuma, viu, Manuel Rogério? O que o governo federal vem fazendo é absolutamente assustador. Você não vê nada, não vê nenhuma luz no fundo do túnel, você vê só uma perspectiva de piora para 2016, onde a gente já está prevendo um déficit na nossa economia, ou seja, se é déficit, quer dizer que a gente não vai crescer, que a gente vai encolher mais ainda. E se vai encolher mais ainda, se nós já estamos de tamanho desemprego e a nossa economia vai encolher mais ainda, isso quer dizer que mais gente vai ficar sem emprego e isso é a roda viva, porque uma coisa leva a outra. Se mais gente ficar sem emprego, menos se consome, se menos se consome, menos se produz e a economia vai se encolhendo a cada momento. O que a gente vê, por outro lado,
de ações é nada, somente uma briga política que já foi judicializada através da Lava Jato. Acho que a Lava Jato é legítima, ela tem que continuar atuando, mas o Congresso é autônomo, ele tem que continuar trabalhando. O Congresso não pode ficar à mercê de um presidente que está sob investigação também. Ele tem que colocar, tem que votar o ajuste fiscal, tem que colocar em pauta aquelas questões de interesse nacional, porque senão o nosso futuro é sombrio. O ajuste fiscal, aliás, já fez aniversário até de um ano, viu? Eu acho que o doutor Rogério levantou bem essa questão, que o presidente do Congresso, lamentavelmente, aliás, o presidente do Senado, não deveria estar na cadeira, porque foi uma vergonha com a questão da votação do Ducílio, seria aberta ou não a manutenção da pena privativa de liberdade que o Supremo decretou, né? Ele insistir em lançar a tese de um voto secreto. Isso é uma ofensa para o povo brasileiro. Aliás, o presidente do Senado não deveria estar na cadeira lá. Não tem moral para isto e já demonstrou, já foi expurgado da vida pública, voltou novamente, já gastou dinheiro público para fazer implante de cabelo, etc, etc, e continua aquela palhaçada lá. É lamentável. O Pacílio sabe o nome do presidente da Codesp? Não sabe? Não lembra agora? Não. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho na sequência do painel regional, em instantes. Muito bem, o painel regional está de volta, não é? Estamos aqui com o Mantovani, com o Pacílio, o Manuel Rogério, e a Daniela tenta a sua participação, já um espaço importante para a sua participação conosco aqui no painel regional. Olha, o governador Geraldo Alckmin publica amanhã este polêmico decreto que oficializa, então, essa reorganização, essa reengenharia do ensino estadual aqui em São Paulo, né? A fundamentação, já foi dito aqui na sexta-feira, pelo advogado Vicente Cassione, que defendeu a tese do governo do Estado, é separar crianças de pré-adolescentes, de adolescentes quase adultos, enfim, utilizar os espaços aí que estão ociosos e deixar outras escolas, então, ou realocar e deixar com outros objetivos as escolas que estão aí com outros espaços que não seriam aproveitados, né? Tem gente que concorda, tem gente que discorda, né? O secretário de Educação do Estado deu uma explicação até certo ponto convincente sobre essa tese, mas ninguém acha que está com muita paciência para isso, né? São 190 escolas estaduais invadidas em todo o estado de São Paulo, várias aqui na nossa região metropolitana, tem escolas invadidas em Santos, em São Vicente, em Guarujá, enfim, a coisa está complicada. E, sinceramente, não sei como é que vai ser dado. Depois que o governador decretar, publicar esse decreto, como é que fica a situação desse pessoal que invadiu, hein? Pacílio, Rogério, o Mantovani também fica à vontade aí para discutir esse tema. Fica nada. Ficam lá do jeito que estão, vão ser tirados. Não, eu acho que essa é uma discussão absolutamente política, né? Houve o governo, como sempre, numa matéria tão sensível que a educação, ele não discutiu abertamente essa proposta. A educação é fundamental. Talvez tenha até um viés político aí o governador tem interesse em sair candidato a presidente da República, né? Então, isso é uma forma de você instrumentalizar politicamente a própria escola. Não chamou os professores, não chamou os grandes educadores do Estado, simplesmente resolveu fazer uma reforma que passa na cabeça dele, que ele entende que é ideal, que é separar todos os alunos, o que é absolutamente impossível, você criar aí um relacionamento diferenciado. Você não pode viver estanque, né? A criança na escola não tem esse relacionamento, mas na rua tem. Passou do portão da escola, já tem um relacionamento. Isso é um pouco de uma utopia do governador. Eu acho que ele tinha que fazer uma escola lá tipo Paulo Freire, com bastante participação, ao contrário do que ele está querendo fazer. O que se vê é que a educação de resultado é aquela onde há uma participação direta, massiva, dos pais dos alunos, dos professores, dos alunos, uma permanência maior na escola, com atividades inclusive extracurriculares. Isso a gente não está vendo, essa programação. Uma grande reforma, uma grande revolução na educação seria pagar bem os professores. Isso também não está nessa reforma. Então, eu não acredito nessa reforma. Eu acho que é um instrumento político, como ele tentou consertar estatisticamente o problema da segurança, ele vai tentar fazer algo parecido também com a educação, infelizmente.
Muito bem. Eu concordo com o Pacílio que a questão da educação é uma questão muito sensível. Qualquer mudança, ela tem que ser muito bem estudada, muito bem debatida. Por outro lado, eu vejo que um governo da imensidão do governo de São Paulo não iria apresentar um projeto sem um estudo aprofundado sobre a questão, sem um objetivo que realmente fosse possível ser executado. Agora, esse momento que a gente está vivendo, de crise política, crise dos serviços essenciais, eu acho que é um momento difícil para estar tratando especificamente uma reforma do modelo de educação. Por quê? Hoje, nós estamos tendo um problema de evasão das crianças da escola. As crianças não estão querendo mais ir à escola pública. Você está tendo muito problema em escola pública. Então, quanto mais você dificultar essas crianças e essas pessoas que estão se evadindo da escola ao acesso, modificar radicalmente, porque o que a gente vê é que, por exemplo, se eu tenho uma criança matriculada na escola ao lado da minha casa, eu não vou ter mais essa matrícula e eu vou ter que relocar essa matrícula para outra que é muito distante. Os pais estão com dificuldade, as pessoas estão com dificuldade, o país está em dificuldade. Eu acho que era o momento de se canalizar a energia para colocar esse país no lugar. Aí depois sim, debater bem, que pode ser que essa seja uma boa ideia. Muito bem. Mantovani, alguma coisa sobre isso, não? Esse debate de educação já vem de tanto tempo que a gente fica confuso. É muito difícil. A única coisa que eu tenho absoluta certeza, e para surpresa de algumas, eu vou fazer a minha colocação referente a isso. A matéria, ela é discutida por um grupo de pessoas, e na área da educação, principalmente a do Estado, altamente competentes, que o Geraldo Alckmin administra isso. Ele não faria burrada nenhuma. As pessoas que ele está orientando ele, fazendo os projetinhos, são pessoas competentes. E isso, com toda certeza, ele tem o objetivo dele, o Alckmin. E não vai fazer burrada nenhuma, não. Eles não vão fazer besteira nenhuma, não. Eles vão conciliar aí a vida dos estudantes, dos professores. E esse negócio que falam, não, tem que resolver isso, porque se não resolve isso, não resolve também o dinheiro do pagamento dos professores, o aumento dos professores. Ficam amarrando no rabo sempre o salário. E as crianças aqui tomam a porrada. O principal aqui não é o salário. O principal aqui é as crianças. Qual o projeto de educação? Qual o projeto da manutenção da tranquilidade e da paz dessas crianças e os pais dessas crianças? Que é o que está levando a prioridade nos atos do governador. Não, eu entendo o que você está falando. Um salário bom permite ao professor fazer novos cursos, se especializar numa série de situações. Não precisa ter 2, 3 empregos, se matar, não é, durante o Eu acho que faz parte. tempo. Entendo isso que você fala. As conversas com o salário, melhor do salário, devia estar nesse projeto também, né? Sem dúvida. Eu tenho absoluta certeza que fevereiro, março, isto aí terá um tratamento diferenciado que será dado pelo governador. Fevereiro, março. Vocês estão lembrados do que eu disse?
que não ia mais embora ninguém da Uzi Minas, que eles iam segurar o pessoal lá. Nós vamos entrar em Natal. Acertaram para 31 de janeiro, né? Para janeiro, mas não vai em janeiro não. Janeiro também não vai? Não. Ainda vai esticar. Vai esticar mais? Vai esticar um pouquinho mais. Até o quê? O período eleitoral? Vai, mais um pouquinho. Esse negócio das escolas, aqui agora, vai todo mundo voltar para a aula, vão pintar algumas escolas ainda, vai deixar bonitinha a frente, a fachada, vão mexer. E vai continuar do mesmo jeito. Não vão caçar Dilma. Não vai caçar. Não vai caçar. Vai nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Essas emendas que os vereadores de Santos implementaram aí, fevereiro, março, abril, não vai sair nada. Agora, só para colocar essa questão aqui, as escolas, 190 escolas estão invadidas. A partir do momento que for publicado esse decreto oficializando a reorganização, muda alguma coisa em relação a quem está ocupando as escolas nesse momento, em relação à questão policial? Enfim, a ocupação da escola já, analisando puramente sobre o aspecto jurídico, já é irregular. É um próprio público, não pode ser invadido, não pode ser ocupado, independentemente do decreto, já está irregular. O Estado tem meios judiciais para reintegrar a posse. É uma ação de reintegração de posse com pedido de liminar, porque é uma posse nova, é menos de um ano e um dia, ela tem esse caráter liminar, ingressou com a ação, protocolou, o juiz já dá liminar, ele vai ter que ir com força policial, é claro, comedido e vai desocupar as escolas. Isso já é um esbulho que as pessoas estão... Mas é claro que é legítimo, porque está protestando, só que fica naquele liame entre o legítimo e o ilícito. Agora, independentemente do decreto, se o Estado quiser hoje ingressar com uma ação e com liminar e tirar essas pessoas, tira. Não tira porque aí tem um viés político que o Mantovani e o Tarsila apontou muito bem. Muito bem, só uma notinha aqui, né? Foi reeleito na semana passada o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial, Sintracomos, o Marcos Braz de Oliveira, popular Macaé, né? Vai cumprir o segundo mandato, se reelegeu com 74% dos votos, né? Então, segue aí como presidente do Sintracomos, o Macaé, que esteve aqui recentemente debatendo também essa questão que envolve as demissões na Uzi Minas, que o Mantovani continua batendo firme, que vai prolongar aí esse período. Vai prolongar o sufoco do pessoal, né? Porque não demite, a cabeça do cara vigira, né? Continua recebendo. Mas eu botei Esse é o lado bom. essa sua notícia aí da eleição do Macaé foi interessante, que nesse sindicato houve uma concorrente mulher. Mulher, é verdade. Então nós temos que ressaltar aí que esta participação é importante. E eu acredito, Mantovani, que... Essa mulher, ela era funcionária de onde? Não sei se ela era funcionária, ela foi candidata... Ela foi da diretoria do Macaé, né? Que era uma quinta coluna? Uma dissidência, Ela é funcionária aí. Não sei. Mas, Era funcionária. mas o fato dela ser funcionária desmerece ela participar? Não. Não, acho que não. O que é? E a meu ver, não. Não sei se o Mantovani tem alguma coisa a Mantovani aí... Não, ela era funcionária. Ela era funcionária de uma empresa aí. Mas todos que todos são todos os funcionários. funcionários saíram da empresa e foram participar. Será que eu estou imaginando aí que ela era uma quinta coluna, que era para desarticular o sindicato? Não. Olha, de repente, quem sabe, né? Mas olha, o porquê que nós vamos mandar... De onde é que ela era, hein? Não sei, eu sei que eu não tenho detalhes, só vi pela imprensa e que é uma mulher. Também não no sabe, sindicato. Também não Eu não sabe. sei. É incrível. Você sabe, não? É? Acho que eles sabem, mas não pode falar. Posso, mas é que o meu ponto aqui de ouvido está fazendo barulho, Pedido de ouvido? De ouvido para falar assim. meu ponto. Olha, o que é importante nisso respeitar tudo, Trabalhava lá na Costa. Não, na Costa, né? Trabalhava lá na Costa. o hospital na Costa? Não. Costa Prodesan? Estão perguntando para mim se é Prodesan. É?
Acho que é Prodesan. Era funcionária da Prodesan. Mas, ô Mantovani, Não podia ganhar nunca. mas o pessoal qualquer um que participe de alguma empresa que faz parte do segmento econômico do setor, tem direito e é legítimo, e o que eu ressalto aqui é que houve uma participação de uma mulher, isso é importante que participem mais pessoas, não só na eleição, mas inclusive, volta um pouquinho na questão da educação, porque é extremamente importante este tópico e a coisa só vai mudar através da participação. E vê bem que hoje, eu acho que nós precisamos perder o mito, que é o Estado que vai resolver, que é o governador, que é o senador, que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado que vai resolver, não. É o povo que vai resolver, discutindo através dos seus instrumentos de participação, dos conselhos, etc. Nós temos que parar de achar que alguém vai trazer a solução. A solução está conosco. A solução é a participação. E por isso os desencontros ocorrem quando não há participação. Então, agora eu queria fazer uma pergunta para o Mantovani, porque assim, a gente está discutindo o tema aqui e o Mantovani colocou o seguinte, por exemplo, os em Minas, eles não vão ser demitidos agora, que nem eu disse, e não vão ser demitidos antes da eleição. Estamos falando das escolas. Não vai ter problema nenhum agora e não vai ter problema nenhum antes da eleição. O Mantovani, ele é um político antigo aqui da nossa cidade. Ele viveu bem isso aí. Então eu queria fazer uma pergunta. Diante de tudo isso que vem acontecendo, você acha que nada se resolve? É o país que tem um poder de regeneração sozinho? Não somos nós que vamos fazer parte desse processo de mudança? É para você, Mantovani. Eu endosso essa pergunta, porque parece que é algo natural, que ocorre como um passe de mágica. E aí, Mantovani? É um passe de mágica? O que vem de político só pode ser passe de mágica. Todos os atos políticos são atos de mágicos. São atos de... Eles nos iludem. Aquele que movimenta as bolas de cristal, né? Tem os ilusionistas também, né? São esses, não? Tem esses também. Esses aí, ilusionistas, são muito mais atuantes. São mais atuantes. Mas os caras que mexem com os búzios, que mexem com as cartas, que mexem com os dados. E com as malas? Não, com mala é que carrega os jogos. Então nós dependemos da sorte? Então não são atos... Olha, Rogério, não dependemos da sorte, não. Nós dependemos de nós mesmos. O ano que vem, a minha vida inteira eu passei assim. O ano que vem temos eleição. Certo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos derrubar o prefeito, vamos derrubar o governador, esses deputados aí cai tudo. Termina. Vem a eleição. O que acontece? Responde para mim, Rogério. Tu está com quantos anos de idade? Quantas eleições você passou? Quantas eleições você votou? Quantas? Várias. Não, várias. Não. Quais? Me dá uma que você viu a transformação que o povo queria fazer e fez. Quer ver? Onde é que está? Me dá o nome, me dá o cargo. Fez uma desgraça aí, trocou o presidente. Não foi aquele negócio de maravilhoso, que o povo bateu. Uma transformação, olha, uma eleição que me marcou. Mantovani, mas A eleição do Brizola no Rio, talvez. Mas a nossa vida é muito dinâmica. Isso aí
a sociedade vai evoluindo e nós temos que voltar a a gente aqui está participando. Sociedade nenhuma evoluir, cara. Evolui. Você não viu nada. Isso aí Você não viu nada. Se a gente sentar aqui. Nada. Ele está falando, eu estou escutando a transformação do Leonel Brizola. Não, foi uma coisa surpreendente, uma virada. Do cravo vermelho. Dos anos 80 e tal. Mas efetivo, eu não vi nada. Realmente. Eu não vi nada. Eu acho que isso é fizeram uma construção para ter o carnaval e na parte de baixo fazer as escolas. No Rio? No Rio. A grande transformação da educação. Não força, pô, não força. Pelo amor de Deus, vai. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente não pode... Eu quero ver que me digam, me traz um cara aqui, que diga, vamos falar da nossa cidade, Santos. Qual foi o ano da grande revolução da saúde em Santos? Davi Capistrano. Foi isso? Davi Capistrano. Não é? Qual a revolução da educação? Em Santos? Em Santos. Aí você me pegou agora. O turismo em Santos. Mais nada. Mais nada. Aqui em Santos. A gente não pode ver esse tipo. Nós não tivemos nada. Eu acho que a gente não pode ver esse processo no aspecto tão limitado aí de eleição. Eu acho que nós já saímos das cavernas, passamos pelo medieval, e achar que vai ter uma mudança de imediato, não. Mas esta mudança ocorre com a participação, né? Eu acho que de eleição para eleição é muito difícil. Hoje, inclusive, no sistema democrático, há uma série de interesses, discussões, os questionamentos, eles ganham fóruns, você não consegue, de uma certa maneira, como um homem só, com todo o poder, vai lá e faz um projeto. Isso não existe mais. Aliás, nem deve ser assim. Porque nos grandes projetos foram os regimes de força, né? Mao, aqui Cuba e outro, Getúlio, etc. Então tiveram grandes projetos, né? O país deu uma alavancada aí, mas isso não justifica e não deve ser assim, deve ser com a participação direta, ampla. E este processo é uma consolidação através do tempo. Eu não vou dizer aqui que, olha, o próximo prefeito ele vai mudar e ele vai fazer tudo muito bonito. Não. Ninguém faz nada sozinho, nem bonito sozinho. A pintura exige que haja participação de vários pintores, vários atores, né? Vários modelos. Eu acho que a gente tem que realmente prezar e ter expectativa, lutar por uma mudança a cada momento. Não esperar que alguém faça. Eu acho que esta é a grande mudança, Rogério, a transformação do pensamento, né, de que as coisas se resolvem coletivamente e não individualmente. Esse é um pensamento muito marcante. Nós temos um mito no Estado. O governador vai resolver a educação, o governador vai resolver a saúde. Mentira! Nós é que vamos resolver, fiscalizando, controlando, colaborando, dando ideias, nos interessando, inclusive, na representação política. Essa que é a grande transformação que eu acredito, que eu espero e já vem ocorrendo, graças a Deus. Então, achar que alguém vai ser eleito, que vai mudar e que vai transformar tudo, não. Eu acho que ele tem um conjunto de ideias, esse conjunto de ideias ser aplicadas, ou pelo menos parcialmente, só vai ocorrer com a nossa participação direta, e aí sim nós vamos transformando aos poucos. Perfeito. Você errou, Pacílio? Seria um ato de magia eu colocar o voto na urna e no dia seguinte, na posse, mudou tudo. Isso não é uma realidade. Vamos para o nosso intervalo, segundo, né? Já voltamos, inclusive, com a participação dos nossos telespectadores aqui no painel regional. E tem volta a sequência aqui do painel regional, com o Mantovani, com o Pacílio, o Rogério, né? Daniela, atenta aí às participações dos telespectadores. Isso é um detalhe que nós estamos comentando há pouco, né? Não é brincadeira, nem nada, é apenas uma curiosidade e isso pode realmente acontecer, né? A cidade de São Vicente pode ter um padre que nasceu na cidade, né, no ano de 1572, né, pode ser canonizado.
e virar santo. É verdade. Né? É o padre André de Soberal, era um padre jesuíta. A história dele é um pouco parecida, lembra bastante, semelhante, né, ao padre José de Anchieta, né, que também era um jesuíta, né, e conviveu com os índios, colaborou aqui com o desenvolvimento da cidade, com a subida da serra em direção a São Paulo, e tem o caminho de Anchieta aqui por todo o litoral, enfim, né. André de Soberal nasceu em São Vicente em 1572, como eu falei, morreu aos 73 anos, assassinado por um grupo de holandeses e índios lá no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Cunhal, ou Cunhaú, certo? Então está na lista do arcebispo de Natal, Jaime Vieira Rocha, uma lista de 28 nomes enviados ao Vaticano, e aí vão ser feitos todos aqueles estudos, aquelas observações, o histórico, para ver se o Papa, então, considera viável a canonização do padre André de Soberal. Se São Vicente tiver um santo, né, aí eu acho que é capaz da coisa andar um pouco melhor, né? Quando eu li a primeira vez, eu achei que era Padre Paulo. Padre Paulo não de Moura. Está novinho ainda, faleceu agora há pouco tempo. Ainda a sua energia ainda circula ali por São Vicente. É a boa energia do Padre Paulo. Né? Daniela Fiscarelli, temos participações aí? Temos sim um comentário do Uriel Vilas Boas. Nossa. Quando se discute orçamento, o principal interessado, que é o povo, não participa. As emendas da casa são usadas como jogo de cena. Isso em relação aos vereadores, é isso? É isso que você queria dizer, ô Mantovani? Não, Sou eu falando. Eu estou escutando ele. Como nós dissemos, né? 10 mil para cá, 5 mil para lá, 15 mil para lá, realmente significa muito pouco, né? Mas se você foca se emenda numa direção só, é um dinheiro mais substancial, né? O Uriel foi vereador em São Foi vereador, Isso também. aí. Poderia ter apresentado uma emenda, Uriel. Será que eu entendi aí a crítica? Eu não sei se ele foi crítico, ele foi observador de que o povo não participa. É difícil, né, Uriel? Os horários das sessões, as audiências públicas, tudo já é adredemente preparado para o povo não participar. Se quisesse participar, nós teríamos outros locais, outros horários, outros tipos de informações, até por celular hoje. Hoje é tão fácil convocar para uma participação, uma assembleia. Eu acho que é a falta de objetividade que acontece nessas audiências públicas, nesses atos. Porque se fosse mais objetivo e mais célere e tratasse de questões realmente sem discursos, o povo se interessaria mais. Porque hoje em dia ninguém tem muito tempo. Então você não quer ir lá ver. Primeiro você se depara com uma sessão de expediente. Uma sessão de expediente que tem 2 horas de duração. Então, naquele expediente vai ver, cada um tem o direito, vai pedir o seu requerimento. Cortado. Depois que você vai entrar na pauta do dia, na ordem do dia, que é quando vão ser colocados os projetos em votação. Muitas vezes os vereadores, para não delongar muito, quando tem gente no plenário, eles esvaziam para acabar aquela sessão de expediente para entrar objetivamente na ordem do dia, que é a pauta onde vão ser discutidos e votados os projetos. Então, tudo isso, as pessoas não têm tempo. Hoje tem que trabalhar mais do que o necessário. Tem os familiares, você tem que estar em cima na educação dos filhos, porque senão está aí a criminalidade só esperando um vacilo familiar para trazer a criança por meio da marginalidade. É isso que acontece. Muito bem. Daniela, tem mais gente conosco aí? Tem sim, uma pergunta do Custódio Fernandes. O projeto do governo de fazer a faixa etária nas escolas está correto? Porque não me soa cabível uma criança de 8 anos com um marmanjo já de 15, 16 anos. Bom, por esse aspecto, eu acho que o governo estaria correto, sim. Agora, é que tá um negócio, né? Tem escolas aí que não tem manutenção, tem os professores, como disse o Pacílio, ganhando mal, e uma série de situações, ninguém acredita em mais nada, uma desconfiança de tudo, enfim, um projeto novo desses, que, como disse o Rogério, às vezes a pessoa vive essa situação, uma criança de 7, 8, 9 anos, convivendo com um quase adulto de 17, 18, mas está ali próximo de casa, 2 quadras, é fácil, é mais econômico, talvez ter que se deslocar para, quem sabe, outro bairro, enfim, para estar no meio da molecadinha próxima à idade, tudo isso incomoda, tudo isso atrapalha, e o descrédito, não é, de toda a classe política, enfim, dos governos todos, começando pelo da União, né, eu acho que gera toda essa desconfiança, né. Agora, em tese, acho que o projeto é correto, vocês não acham, não?
Escrevi aqui, coloquei bem grande. Objetividade? Objetividade. Não existe. Credibilidade. E fecho com credibilidade que o Rogério atirou aí. Ninguém tem. Ninguém tem. Querem fazer coisas e não trazem o principal. O que é o principal? Para mim, o principal é eu acreditar. É claro. É eu acreditar. E o povo não está acreditando em mais nada. O povo não está acreditando em mais nada, então está difícil. Está difícil por isso. Está difícil por isso. A peça do orçamento, isso aí é fantasia. Isso aí é novela. Terminou os 10 mandamentos, está agora aquela do. Como é o vereador lá. O vereador que é político lá. Que Eu não sei o nome dessa aí, mas. Como é o nome da novela? Não sei também. Agora Tu não sabe novela? Não É a sabe? tal, a Toia e não sei Da quem. Toia, isso. É, eu sei. Da moça lá da. Romero, não sei Romero, quem, o Nerinho, tem um nome lá. Muito bom. Então acontece o seguinte, meu querido. Não, mas você está indo na minha linha, então. Você não está acreditando mais nada. Não acredito mais nada. Mas é um bom projeto, a ideia é boa. Agora você vai pegar aí o orçamento. O orçamento é peça de ficção. É peça de ficção. Agora, é assustador. É peça de ficção. A gente vê uma pessoa que participou da história política dessa cidade, esteve na Câmara de Santos muitos anos, tem uma experiência de vida que acho que somando a minha, Boturão, a do Pacilo, não dá a experiência que o Mantovani tem. É assustador ver essa falta de crédito que ele está transmitindo aqui para a gente. Isso é muito preocupante. Vai continuar. É só religiosa. E vai continuar. Lamentavelmente, é que vocês têm pouca idade ainda. Somando não dá. Que é isso? Somando não dá. Mas que vai continuar, vai. Vai continuar. Eu ouvi pessoas que entendem de finanças dizendo que é peça de ficção. Eu ouvi de pessoas que entendem de distribuição de dotações, que isso aí nada mais nada menos do que pequenos capítulos. Não, mas não é bem por aí, não. A lei do orçamento é uma lei séria. É sério. É uma lei séria, é uma lei que dá uma diretriz. E tanto é que o chefe do executivo, seja ele estadual, da União ou do município, ele não pode manejar isso discricional, de acordo com a vontade dele. Rogério, percentual. Agora, a matéria, qual é? É saúde. Ele tem um percentual para gastar. Sim. Agora, não adianta que ele pode jogar tudo em vacina. Ele pode jogar tudo em curativo. Sim, mas aí vai dar uma má gestão. Mas a saúde não é só isso. A saúde tem outras coisas mais importantes e necessárias. A peça orçamentária é realmente uma peça de ficção. É novela. É novela, só isso, mais nada. Não tem porrada, não tem cobrança em cima do político. Cobrança. O Tribunal de Contas recomendar isso, recomendar aquilo, isso não é nada. Tem que ter porrada em cima desses caras. Tem que ter multa. Tem que ter cadeia em cima.
Já que é peça de ficção Tem que ter novela, cadeia em cima. eu aproveito para encerrar o capítulo de hoje aqui do painel regional, tá certo? Valeu, Mantovani, obrigado mais uma vez, ao Pacilo também, Rogério, nosso também comentarista habitual, como é a Dani, está sempre conosco aqui acompanhando a sua participação e a produção aqui do time do painel regional. De segunda a sexta juntos, 9h30 da tarde ao vivo, reprise 8 da noite. Obrigado mais uma vez.